Saudamos vocês que nos assistem. Espiritismo e ecologia, eis o assunto que nós vamos hoje tratar no tema livre. Nosso lar, a colônia, tão bem retratada num filme de sucesso, recente, poucos anos atrás, talvez, e bem sabemos que é bastante aprazível. Porém, atualmente, o nosso lar é aqui na Terra mesmo. Como que nós estamos cuidando deste nosso lar? Espiritualmente e materialmente falando. A locomoção dos espíritos e os eventuais sofrimentos deles, quando das desencarnações violentas, são os tópicos do Espiritismo responde. E a interpretação das palavras de Jesus de que os sãos não precisam de médicos. Diálogo Espírita, completando 4 anos no ar, começa agora. Prezados amigos, num programa recente nós falamos sobre pedagogia espírita e de como ela pode contribuir para a melhoria da sociedade humana. E eu lembro que nós falamos também sobre educação ambiental, ainda que rapidamente. Nós citamos aqui sobre a importância do tratamento, a destinação adequada do lixo doméstico, nós falamos dos cuidados em relação a não jogar lixo nas ruas, nos riachos, cuidar das nossas praias, dos mares. E poderíamos falar também em relação à necessidade do bom uso da economia de energia, de água, que é vital, e sobre o desperdício de alimentos, por exemplo. Qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar para falar justamente dessa situação da ecologia, dos cuidados com o nosso planeta. Nós estamos aqui com a Rose e o Joilson para falar sobre esse tema. Rose e Joilson, eu falei na abertura sobre a colônia Nosso Lar, né, que para nós espíritas é muito valorizada, muita gente fica às vezes só falando, sonhando de que quando desencarnar quer ir para o nosso lar, não sei quem que vai ter merecimento ou não, e nosso lar também de qualquer forma é uma colônia transitória, né? Mas nós temos que nos preocupar com o aqui e agora, nós estamos aqui na Terra, esse é o nosso planeta, então essa preocupação apenas de futuro do espírito é necessária, é importante que a gente priorize sempre, né, os valores espirituais sobre os valores materiais, mas a nossa realidade no presente é outra. Então vem aquela velha situação que nós já abordamos aqui em outras oportunidades, de nós estarmos no mundo sem sermos do mundo, né? Como é que vocês veem, a visão espírita, o que ela nos fornece de subsídios para ter uma visão equilibrada, uma vida, uma conduta equilibrada em relação a essas duas necessidades? Homens ou mulheres primeiro? Fique à vontade, Rose. Não, a mulher não fala demais, não quero insinuar. O que o Espiritismo diz, né? Nós temos no livro dos Espíritos algumas menções a respeito. Quando a gente fala de ecologia, muita gente pensa à primeira vista que não tem nada a ver com doutrina espírita, né? Mas uma das questões do livro dos Espíritos é a seguinte: por que a Terra não produz o necessário, né, para sustentar toda a humanidade? Por que tem tanta gente passando fome? E a resposta dos Espíritos nos diz que, na verdade, ela produziria o necessário, se não houvesse desperdício, se houvesse melhor aproveitamento de recursos. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina a valorizarmos o mundo em que nós vivemos. A vida, ela se desdobra em diferentes dimensões. E no momento estamos mergulhados na dimensão material. Ela deve merecer
toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. Viver no mundo sem ser do mundo significa isso para a doutrina espírita. Você dar o seu melhor esforço considerando que você está transitoriamente aqui, mas que a Terra permanece, nós vamos voltar a ela, nossos filhos ficarão, né? E ela é um tesouro que nos foi confiado, porque o espírito tem um duplo papel no universo. Ele se desenvolve, promove o próprio desenvolvimento, sofre a ação do tempo, mas age consciente para acelerar a sua evolução. E ao mesmo tempo, Deus lhe confia um papel na preservação do equilíbrio, da harmonia, para envolver as outras pessoas. Então, esse dever moral, né, de zelar pelo que nos foi confiado, é básico na humanidade e é fundamento da doutrina espírita. Joilson, isso que a Rose colocou, né, de que nós somos herdeiros de nós mesmos, não só com nossa bagagem espiritual, mas desse patrimônio material, de certa forma também, né? Ela diz que a gente deixa a Terra, esse planeta, esse nosso lar aqui para filhos, netos e depois, de repente, nós mesmos de volta como filhos dos nossos netos ou dos nossos bisnetos através do processo da reencarnação. Então, ainda que a gente seja bastante egoísta, a gente ainda tem que preservar, porque pelo nosso próprio interesse. A gente deveria preservar para o próprio egoísmo, né? Pelo próprio egoísmo, a gente deveria nosso ter essa próprio conduta para o nosso próprio bem. Porque, veja, e essa é uma compreensão que eu entendo que só quem é reencarnacionista vai conseguir ter uma consciência de pensar lá na frente, de pensar no futuro. Porque a partir do momento que eu tenho essa consciência, o próprio espírita sabe que ele vai reencarnar outras vezes sobre esse planeta. E se ele não cuida, se a pessoa não procura cuidar, como será que vai estar esse planeta daqui a 400 anos? Que provavelmente será quando uma próxima reencarnação para quem está desencarnando hoje, que é uma média aí de 400, 700 anos. Tem gente que fala bem menos, tem gente que acha que com 100, 100 e pouco já está voltando. Exatamente. E como que será que estará este planeta? De que forma que nós queremos que esse planeta seja habitado? Porque você falou no início, né, o nosso lar, muitas pessoas se deslumbram com o nosso lar, com a narrativa do André Luiz, com o que mostra no filme. Só que, e o que foi feito para se manter aquilo ali? A mesma coisa a Terra, o planeta. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar pela estrutura do planeta, porque o que vai acontecer depois se a gente não tem esse cuidado? Rose, o Livro dos Espíritos, você citou há pouco, tem um capítulo, né, importante que é a lei de destruição, né? E a gente lembra aqui, já que o que significa a lei de destruição, né? É o processo de reciclagem da própria natureza. A gente lembra aqui de Lavoisier, né? Quando ele afirmava, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E na verdade a própria morte física de todos os seres vivos, ela não deixa de ser uma destruição para renovar, para se recriar. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais do ponto de vista, né, de destruição, porque tem muita coisa que acontece que faz parte da natureza. A pessoa pode dizer, a gente cuida, vem um terremoto, vem as secas, inundações, destrói, quebra, arrebenta, e inclusive as construções humanas, etc. Mas e aí, onde é que adianta eu tentar cuidar o quê, né? Para quê? Nós temos que ter uma noção, né, de dividirmos as coisas ou pormos os seus devidos compartimentos, né, como elas são. Existe aquilo que acontece na natureza, os desastres, que não são absolutamente naturais, são provocados pelo abuso da conduta humana. É o excesso de lixo nos rios que mata todos os peixes, é o poluente da indústria demasiadamente gananciosa, né, que destrói o habitat. É uma série de circunstâncias, né, o desmatamento excessivo para a exploração intensiva do solo inadequada, né, de forma errada, que leva a certos desastres que até poderiam ser evitados. Entretanto, nós notamos que a natureza, ela tem suas próprias leis, né? De quando em quando há um ajuste das placas tectônicas, no movimento da Terra, uma ligeira mudança de inclinação do grau, quem sabe necessária por algum motivo que a gente desconheça perante, né, a providência divina. Mas esses ajustes acontecem por força das coisas. Os vulcões que explodem, né, que eclodem na lava,
Entretanto, né, o ser humano ele está seguro, ele está protegido. Ele fica sujeito a esses desastres naturais pela lei de destruição, segundo a doutrina espírita, ou o livro dos espíritos, quando está no seu processo evolutivo, né, na maioria das vezes, passar por aquele desastre. Entretanto, no mundo como um todo, esses desastres são necessários para equilíbrio da natureza. E depois da tempestade, o que acontece, né? As coisas se reorganizam. Depois, uma queimada natural provocada por um raio, muitas vezes, embora um desastre, o solo surge mais fértil. Então, uma série de circunstâncias que diferenciam o uso abusivo do equilíbrio que a própria natureza promove, né, necessário à sua reorganização. E isso também serve para ajudar no processo de evolução do ser humano, né, Rose? Claro. Porque se nós formos pensar tanto no desenvolvimento, eu diria assim, emocional, no desenvolvimento moral do ser humano, quanto no tecnológico. Claro. Se nós pensarmos que o Japão e outros países que sofrem mais com esses abalos naturais, né, o quão avançado eles estão à nossa frente. Bonito, né? Desenvolve inteligência, pesquisa. Exatamente. Essa é a função do homem. Exatamente. Né? E o Brasil, por ter, vamos colocar assim, essa bênção de não ter os terremotos aqui, né, se acontecer, nós não estamos preparados para uma situação assim. Nós não estamos preparados nem para quer dizer, inteligência tem, né? Para prevenir muitos um desmoronamento de morro, como ela falou, de ocupação indevida do solo, ocupam onde não deveriam estar morando, aí cai o barraco, dá aquela chuva toda e aí vão culpar, não sabe que é fatalidade, é Deus que quis. Será que Deus quis mesmo? Aí é previdência humana, né? Aí exatamente, é a questão do homem não querer, é a falta de vontade. Né, porque capacidade para melhorar essas situações, como nós vemos normalmente no início do ano, chuvas e desmoronamentos em determinadas cidades do país, isso aí também são abalos, mas por conta da própria imprevidência do homem. Agora, queria colocar para vocês o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, eu entendo fundamentalmente, né, as causas que levam o homem a descuidar do planeta. O que realmente... E aí eu vou dar minha resposta e vou ver se vocês concordam, né? Eu entendo que existe duas vertentes aí. Uma coletiva, né? Que é a visão materialista da coisa. Então, do ponto de vista político-econômico, eu digo político porque o político administra o próprio econômico. Claro. Né? Isso aí no mundo inteiro... Do cuidado geral. Exatamente, né? É assim que se faz. Os governos se elegem, assumem e eles dão as diretrizes da economia de o que pode e o que não pode fazer. Né? Então, é um lado, do ponto de vista coletivo. E isso é produzido pelo quê? Pelo egoísmo. Né? Egoísmo da coletividade. Agora, individualmente, o descuido, para mim, passa pela ignorância. A ignorância não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de realmente desconhecimento. E a gente vê que as pessoas cuidam, às vezes elas estão com o lixo na porta de casa e elas não sabem o que fazer ou não se interessam de tentar resolver esse problema, prevenir. Claro que muitas vezes não depende dela, depende da autoridade pública em resolver isso aí. Mas quando ela joga o lixo na rua ou joga ali no córrego que vai entupir o bueiro e assim por diante, ela está fazendo porque ela não sabe a repercussão que aquilo vai ter. Aonde é que vai parar aquele sofá que ela jogou ali? O bem-estar imediato, né, acima do bem-estar imediato, aquele que demora mais um pouco para se corporificar, que é também fruto da ignorância, mas do egoísmo, né? O consumismo exagerado, que leva ao menosprezo até para os recursos, né? Porque tudo é descartável, você não reaproveita. Isso tudo que leva ao excesso de lixo, que leva à poluição e tudo mais, é fruto do egoísmo e do orgulho. A própria propaganda, né, que exige exagerada, às quais as pessoas se rendem sem reflexão atrás do produto novo, mais recente, o último, enquanto o antigo ainda serve, Sim. mostra o quê? Uma preocupação excessiva materialista. Sim. Com o consumo aqui e agora, sem pensar nos valores que ela cultivaria se tivesse mais equilíbrio, mais harmonia. Né? E aí e que viveria melhor. Exatamente. E aí a importância da educação dos pais para com os filhos, para que esses
levem esses ensinamentos para a sua vida futura, de adulto, de adolescente, de adulto, que também venham a ensinar os seus filhos. Pelo exemplo. Pelo exemplo. E você fala do lixo, mas não é só o lixo, é a bituca de cigarro que é jogado pela janela do carro, é latinha de cerveja. É fumar. Né? É latinha de cerveja que o cidadão deixa no canto da calçada. É tudo isso, são pequenos detalhes, às vezes não precisam ser grandes manobras para melhorar. E aí a gente volta ao nosso ponto inicial, quando eu falei que tem a ver com a pedagogia espírita. Porque a pedagogia espírita oferecendo essa visão de futuro, de que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, mas podemos voltar, isso faz com que a gente tenha uma compreensão maior de preservar, de procurar entender, de respeitar os nossos irmãos inferiores, no dizer de Emmanuel, né, que são os animais, os vegetais, não destruir à toa, não avançar descomensuradamente na derrubada das florestas, dos recursos naturais. Tudo isso faz parte. Mas se a pessoa só acredita que a vida se resume a esta vida aqui, ou que quanto mais ela fizer de dinheiro, melhor para ela, ela não entender que ela é espírito e que ela não vai ficar usufruindo disso aqui eternamente, não vai adiantar nada. Ela tem que ter essa visão espiritualizada, não necessariamente espírita. Tá? Bem, meus amigos, nós seguimos aí com os nossos próximos quadros daqui a pouquinho. Até mais. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro O Espiritismo Responde, deste programa, temos 2 questões. A primeira delas é como que se locomovem os espíritos, como que eles se movimentam. Os espíritos superiores, os espíritos já mais evoluídos, e isso tanto evoluído moralmente como intelectualmente. Ele pode ser evoluído intelectualmente, não moralmente. Né? Ele vai se locomover pela força do pensamento, vai levitar. Já os espíritos que não conhecem a técnica, que às vezes nem sabem o que está acontecendo com ele do outro lado da vida, ele vai se locomover normalmente. Vai se locomover tendo que andar, tendo que caminhar, e muitas vezes eles chegam nas reuniões mediúnicas dizendo que está cansado de ficar andando. Muitos espíritos dessa natureza, eles não conseguem sequer atravessar as paredes, atravessar uma porta. Para ele entrar, a porta tem que estar aberta, senão ele não entra. Então tudo vai depender do desenvolvimento intelectual daquele ser. Se ele for um ser já com certo conhecimento, ele se locomove pela força do pensamento, vai levitar. Caso contrário, ele tem que caminhar mesmo. Lembrando também que no nosso lar existe até o aeróbus, que é o veículo que transporta os espíritos quando eles vão nas regiões mais densas, nas regiões umbralinas, em trabalhos de resgate, eles utilizam o aeróbus para recolher, para resgatar os espíritos que necessitam de atendimento. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: o espírito sofre muito quando morre de forma violenta, num acidente ou assassinado. Será que o espírito sofre nessa situação? Também vai depender do estado de evolução moral dele. Aí, neste caso, depende mais do estado
de evolução moral do que do estado de evolução intelectual, do conhecimento que ele tem a respeito da vida futura. Porque quando nós desenvolvemos nesta existência a capacidade de amar, praticamos a caridade, trabalhamos no bem, trabalhamos no nosso autoconhecimento, isso aí tudo vai ajudar para quando chegarmos do outro lado da vida e sermos amparados pelos bons espíritos. Mas o conhecimento também vai ajudar nesse aspecto, quando você tem o conhecimento da vida espiritual, de como que funciona. Isso também vai te facilitar e muito quando você chegar do lado de lá. Porém, os espíritos esclarecem. O que vai te ajudar muito é a tua evolução moral. Muitos espíritos chegam do lado de lá quando passam por um acidente ou sofrem um desencarne em uma situação difícil, eles vão sentir, muitos vão acabar sentindo todo o processo do desencarne dele. Um espírito que, por exemplo, se suicida, se joga, por exemplo, na frente de um trem, eles relatam que passaram muito tempo depois de desencarnado tendo aquela visão do trem se aproximando, como se fosse um flash que ocorresse a cada instante na vida deles, até que eles conseguiram ser resgatados e esclarecidos do seu desencarne. Um espírito que desencarna num acidente de trânsito, de uma morte violenta também, ele acha muitas vezes que está preso nas ferragens do carro, porque aquela imagem do acidente ficou gravada na tela mental dele. Então ele acredita ainda que está lá. Nos trabalhos mediúnicos, nós precisamos falar para ele que a equipe espiritual já está socorrendo, que existe uma equipe ali de bombeiros que está tirando ele das ferragens do carro, mas não que ele esteja na ferragem do carro. Aquilo ali foi uma criação mental dele que ficou cristalizada. Então, tudo isso vai depender do conhecimento que a pessoa tem a respeito da vida futura e mas principalmente, repito, do seu estado de evolução moral. Muito obrigado aos nossos amigos e continuem mandando as suas questões. Observem aqui embaixo o nosso e-mail e mandem as questões para o e-mail. Muita paz. Olá! No nosso quadro de hoje, Cristo e Nós, o Terceiro Milênio, nós vamos refletir acerca daquela passagem evangélica em que Jesus falou que são os doentes e não os sãos que precisam de médicos. Em que circunstâncias ele disse isso? Ele estava rodeado de pessoas, como sempre, né? Conversando, atendendo, recebendo a todos, e sentou-se para comer. E eles tinham uma postura muito rígida em relação às pessoas de quem nós poderíamos nos cercar, de quem o Cristo ou as outras pessoas da época deveriam se cercar, principalmente para comer. E os fariseus procuraram os discípulos e começaram a murmurar, a criticar Jesus, dizendo: nossa, o seu mestre senta-se com publicanos, com fariseus, com pessoas consideradas na época, não é, de má vida. E Jesus, ouvindo, procurou então esclarecer e lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. O que significa isso até hoje para nós? A quem Jesus se referia, a quem preferencialmente ele buscava? Ele se dirigia à multidão de pessoas que o procuravam. Entretanto, entre os seus seguidores, muito poucos eram de alta envergadura social ou financeira. Alguns se destacaram nesse aspecto, mas eram minoria. Quem o seguia, ávido, sedento por toda parte, era a multidão das pessoas que não tinham motivo de consolação e esperança na vida na terra, porque eram doentes, eram aflitos, eram pessoas sobrecarregadas, desprovidas de recursos. Por que isso acontece? Para que nós busquemos a realidade espiritual, para que nós sintamos necessidade de integração com Jesus, ou para que nós procuremos melhorar a nossa vida, em qualquer aspecto que seja,
nós temos que, em primeiro lugar, estar como? Satisfeitos ou insatisfeitos com ela? Se nós estamos muito felizes, muito satisfeitos com tudo que nós temos, nos consideramos já completos e acabados, dificilmente nós aceitamos e procuramos a mudança. Dificilmente temos espaço mental, emocional para conhecimentos e desafios novos. Quando Jesus disse que são os doentes que precisam dos médicos, ele estava esclarecendo que a sua lição visava aquelas pessoas que sentiam necessidade dela em primeiro lugar, aqueles que estavam amadurecidos para a necessidade de um consolo, de uma esperança, da noção de uma vida espiritual. No nosso mundo mesmo, não é? Qual é o primeiro passo para alguém melhorar, para alguém modificar-se? A pessoa tem que ter consciência que não está bem. Ela tem que sentir necessidade, tem que ter um espaço para mudança. E esse é um processo que se dá mais facilmente se nós temos consciência de que somos espíritos imortais e que o tempo age em nós. Por isso que alguns são mais evoluídos, outros ainda mais primitivos. Alguns abraçam o diferente, outros só aceitam aqueles que lhes são semelhantes, menosprezando os demais. Mas para o homem consciente é possível ir além. Não esperar a ação mecânica do tempo dos fatores externos educativos para evoluir, mas promover o próprio processo de aperfeiçoamento. Aquele que tem consciência, desprovido de recursos, ou até vivendo no conforto, mas que tem consciência que é um espírito imortal, ele sabe que tem ainda situações de carência espiritual que correspondem a enfermidades da alma, ou ao menos ele tem noção de que a vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida mental, emocional pode ser muito mais plena em sabedoria, em beleza e amor. E essa pessoa sente necessidade, então, do conhecimento espiritual, do encontro com uma realidade maior, com uma noção de vida que não acaba, que dá sentido à sua existência, que dá uma finalidade àquilo que se luta, que explica as dificuldades, as limitações, as anomalias que se enfrentam na vida diária. Jesus disse que veio para os doentes porque ele veio para nós. Para aqueles que sentimos a necessidade de uma vida melhor, de uma esperança em realizações, se não neste mundo, em outro, mas aqui mesmo, na conquista da paz, da consciência, do trabalho digno, do afeto puro, que devemos sentir, receber, mas principalmente doar. Esse crescimento promovido por nós mesmos em espiritualização e amorosidade é o remédio que Jesus nos oferta a todas as dificuldades, carências e limitações da nossa alma. Vamos buscá-lo juntos. Muita paz. Fiquem conosco. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisete Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066, ou através do Clube do Livro Espírita de Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.
www.espiritismo.com.br.